A transmutação do ser. Não será por causa de nenhum conhecimento relativo, de bem e mal, que se salvará o ser, mas por causa de sua pureza de autoconsciência. Desde o início o ser humano é livre. Mas, se acreditar em preconceitos de bem e mal, ele morre eternamente para a sua evolução de consciência. Portanto, a salvação de juízo não vem pela Bíblia, que foi ultrapassada por Cristo, ou pelos Vedas, ou qualquer outra doutrina inventada. Profecias são premonições de fatos, provando que a consciência ultrapassa o corpo mortal, comprovando a vida eterna, sem nenhuma doutrina. Já foi previsto que agora no século XXI, 3,5 eras depois do surgimento dos arianos, 2/3 ou 0,666 de seres ficam presos no inferno de mundo inferior de consciência ardendo com a verdade, para sempre. Esses 2/3 vão para o inferno simplesmente porque não foram puros, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos como Cristo. Apenas 1/3 se salva de consciência, herdando a vida adiante na Terra, vindo em uma nova raça humana. Pecado é só injustiça, pois a palavra vem de delito. Logo, o adulto tem a sua liberdade sexual, sem o direito de censura por ninguém. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Assim como nenhum templo tem Deus, escrituras também não têm vida, nem rituais são ações úteis, e nenhum dízimo, em dinheiro, compra a salvação da sua própria consciência. Desde o início as pessoas são livres, mas os hebreus sem juízo receberam leis místicas para serem presos, por serem uns bestas adoradores de um bezerro de ouro. Então, Cristo veio com a verdade divina e acabou com toda a lei mística de Moisés. Logo, quem cobra dízimo é comprovadamente um anticristo. Quem ama supera qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. Cristo fez a ação de repartir o pão e o vinho para demonstrar cooperação e compartilhamento entre as pessoas, e não para incentivar a prática de mais um ritual inútil. O ritual de batismo em água de João é inútil, ele não purifica a alma. Até João Batista estava fora do reino da divina verdade. A lei de Moisés e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Nem os discípulos de Cristo ressuscitaram de consciência, como Cristo, eles não o compreenderam de fato. Eles não o escutaram na verdade. Contra os fatos testemunhados nas Escrituras não existem argumentos. Quem não se batizar imergindo no ardente e purificador Espírito Santo da verdade não se salva de consciência. Quem não se batizar no Pai, de juízo, no puro, Filho, e no Espírito Santo, da verdade, não entra no reino da realidade. Iludidos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão do reino da realidade. A mesma coisa as profecias, que são premonições de fatos, sem nenhuma religião. Toda a evolução humana envolve a sua pura consciência na realidade. O termo Cristo significa ungido, limpo, puro para ir à condição de Deus. E o termo Deus significa uma consciência diante de outros seres.
Até o Homo sapiens é um deus em relação aos animais e do extinto Neandertal. Os médios são enganados há séculos por espíritos soberbos, que lhes revelam fatos. Não existe a estúpida teoria reativa e compulsória de reencarnação. O sincero e humilde autoconsciente tem amor próprio para perdoar-se a si mesmo. As crianças nascem puras, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, sem dívidas passadas, sem pecados. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, 2 e 3. Os diabos nem encarnaram, muito menos eles poderiam reencarnar. Os atrasados espíritos impuros ficam milênios no inferno de juízo, sem condições de evoluir nem para a raça humana. Porque desde a dimensão pretérita de evolução espiritual os diabos se iludiram com a vaidade de sua própria sabedoria. Desde o início o pecado original é a ilusão de orgulho. O orgulho afasta o ser dos outros seres e da realidade da unidade infinita da vida. Ninguém é melhor que o outro. Cada ser é único, incomparável. Assim, constatamos francamente que o preconceituoso é insanamente mau ou tem falta de inteligência, sendo incapaz de evoluir adiante. O ser discerne ou não. Não existe meio discernimento, nem meia verdade, nem meio amor, nem meia salvação de consciência. Ressuscitar é levantar, despertar, acordar de consciência pura para a realidade da vida eterna. O espírito já é uma forma de matéria. O ser existe ou não? Cristo foi o único que ressuscitou de juízo puro, alcançando a elevada divina consciência, acima dos servos profetas. Agora, no fim dos 3,5 tempos vem a pergunta que vale a passagem para a vida eterna, Miguel. Quis o de Deus? Ou quem é como Deus? A resposta, somente aquele que se casar com a consciência pura de Cristo pode ir adiante para o reino unido da verdade divina. Inventaram tantas religiões, e nenhuma existe na realidade. Todas as religiões são mentiras inventadas. Deus existe, mas religião nunca existiu. Nenhum religioso pode entrar no reino da verdade divina, somente os santos, puros e sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos, vivem nele. O capitalismo é o mamão devastador do mundo, que produz o aquecimento global que sufoca os seres. É insanidade amar o dinheiro sem vida. O capitalismo provoca ganância e competição, contra o amor de preservação na cooperação e compartilhamento. Desde o começo, o objetivo dos diabos é acabar com a raça humana e o mundo. Pois, espíritos podem ficar em planetas mortos, mas seres humanos não. Então, salve-se de juízo, ame a consciência perfeita sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem soberbas, sem doutrinas nem preconceitos.